Hoje falaremos sobre o capítulo 19 do Evangelho de Lucas, um texto que nos conduz por uma jornada de contrastes e revelações. Nele vemos Jesus se aproximando do fim de sua missão terrena, trazendo ensinamentos que misturam graça e juízo, misericórdia e confrontação. O capítulo começa com um encontro transformador com Zaqueu, mostrando que a salvação alcança até os considerados indignos. Em seguida, temos a parábola das minas, onde Jesus alerta sobre a responsabilidade de servir fielmente ao Senhor no tempo da espera. Depois, entramos na narrativa solene da sua entrada triunfal em Jerusalém. Um momento marcado por aclamação popular, mas também por lágrimas diante da cegueira espiritual da cidade. Por fim, chegamos à purificação do templo, onde o zelo de Cristo revela que o culto a Deus não pode ser corrompido por interesses humanos. Hoje falaremos, portanto, de um capítulo que apresenta Jesus como Salvador, que busca os perdidos, Rei que é aclamado, profeta que chora e Senhor que exige santidade em sua casa. Jesus atravessava as ruas de Jericó, uma cidade estratégica, conhecida desde os tempos antigos como a Cidade das Palmeiras. Essa cidade tinha grande relevância histórica, pois ficava em uma rota de comércio que ligava a região da Pérea e da Galileia até Jerusalém. Quem passava por Jericó inevitavelmente cruzava por um ponto de movimentação intensa de mercadores, soldados romanos, peregrinos que subiam para as festas judaicas e também coletores de impostos. É exatamente nesse cenário que o evangelista Lucas situa o encontro de Jesus com Zaqueu, e este encontro deve ser lido como continuação do episódio anterior, onde o cego de Jericó clamou por misericórdia e recebeu sua visão. Ou seja, o evangelista mostra uma sequência. Primeiro, o pobre, rejeitado, marginalizado fisicamente. Depois, o rico, igualmente marginalizado espiritualmente por causa de sua função como cobrador de impostos. Assim, os dois episódios formam um quadro amplo da graça de Cristo que alcança todo tipo de gente, dos mais humildes aos mais poderosos. O texto começa dizendo que Jesus entrou e atravessava Jericó. Não era apenas uma caminhada casual, era uma travessia carregada de significado. Ele se encaminhava para Jerusalém, onde enfrentaria sua paixão, mas antes disso estava demonstrando, passo a passo, como o reino de Deus se manifestava entre os homens. Ao entrar em Jericó, encontra-se com um personagem peculiar, Zaqueu. Seu nome em hebraico, Zakai, significa puro, justo ou inocente. Aqui há uma ironia poderosa. O homem que carregava no próprio nome a ideia de pureza era visto por todos como o oposto disso, como um impuro, corrupto explorador. Ele era chefe dos publicanos, ou seja, não apenas cobrava impostos para Roma, mas era supervisor de outros coletores, e por isso enriquecera de modo desonesto. Os publicanos eram detestados porque colaboravam com o domínio romano e frequentemente extorquiam o povo, cobrando além do que era exigido. Socialmente, eram considerados traidores e pecadores notórios. O Evangelho descreve que Zaqueu era rico. Essa observação não é acidental. Lucas, ao longo do seu evangelho, mostra constantemente as tensões entre riqueza e discipulado. O jovem rico, alguns capítulos antes, havia se retirado triste porque não quis abrir mão de seus bens para seguir a Cristo. E aqui em Jericó, surge outro rico, mas com uma disposição bem diferente. Zaqueu, mesmo sendo odiado e marcado pelo estigma social, tem dentro de si uma curiosidade ardente. Queria ver quem era Jesus. A forma como o texto coloca essa expressão é significativa. Ele não queria apenas ver Jesus, mas conhecer, compreender quem era esse homem de quem tanto se falava. Esse profeta que curava cegos, que perdoava pecadores, que anunciava o reino de Deus. A busca de Zaqueu não era superficial. Ele se movia por um desejo que ultrapassava a curiosidade comum. Mas havia um obstáculo. Ele era de pequena estatura. Essa informação física ganha aqui um valor simbólico. A limitação de sua altura o impedia de ver Jesus por entre a multidão, mas isso também retrata a limitação espiritual que ele carregava. Era grande em riquezas, mas pequeno diante da vida eterna. Era poderoso diante dos homens, mas frágil diante de Deus. Essa barreira física reflete uma barreira social. O povo não lhe abriria espaço, pois todos o desprezavam. O evangelista pinta um quadro de contraste. O cego que não via, clamou e foi atendido. Agora o pequeno, que não conseguia ver, toma uma atitude inesperada. Ele corre adiante e sobe numa figueira brava, conhecida na região como sicômoro, para poder enxergar Jesus.
Esse detalhe é riquíssimo. Primeiro, porque correr e subir em árvore eram atitudes vistas como indignas para um homem adulto, muito menos para um homem rico e de posição elevada. Na cultura judaica, isso poderia ser considerado até ridículo. Mas Zaqueu, movido pelo desejo de ver Jesus, não se importou com o riso ou desprezo alheio. Seu coração estava tomado por uma urgência que o fez perder o medo do ridículo. O sicômoro, por sua vez, era uma árvore comum, de tronco baixo e galhos largos, facilitando a subida. O evangelista parece sugerir que a graça de Deus, muitas vezes, se manifesta em coisas simples, em meios acessíveis, que permitem ao homem superar suas limitações. Quando Jesus chega ao lugar, levanta os olhos e vê Zaqueu. Essa cena é carregada de ternura e surpresa. O Filho de Deus, que caminhava para Jerusalém para enfrentar sua cruz, não passa distraído. Ele para, olha para cima e chama o homem pelo nome. Isso mostra que Jesus conhece cada pessoa individualmente. Não foi um encontro ao acaso. Jesus não apenas o viu, ele já o conhecia. O chamado é pessoal, direto. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Esse hoje tem peso teológico no Evangelho de Lucas. Diversas vezes aparece essa expressão para indicar o momento presente da salvação. Hoje é o tempo de Deus agir. Não é amanhã, não é um tempo distante. A salvação é urgente e imediata. E o verbo convém traz a ideia de necessidade divina. Não era apenas uma escolha de Jesus, mas fazia parte do plano soberano do Pai, que naquele dia a casa de Zaqueu fosse transformada. Zaqueu responde com prontidão. Ele desce depressa e o recebe com alegria. A pressa indica obediência imediata, sem hesitação. A alegria mostra que seu coração já estava sendo tocado. Enquanto isso, a multidão reage murmurando. Entrou para ser hóspede de um homem pecador. Essa murmuração é típica da mentalidade farisaica, que via nos publicanos inimigos de Deus. Para o povo, Jesus estava se contaminando ao se hospedar na casa de um impuro. Mas aqui vemos novamente o padrão do Evangelho. O Filho do Homem não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele não se deixa guiar pelo julgamento dos homens, mas pela missão de salvar o perdido. Dentro de casa, algo extraordinário acontece. Zaqueu se levanta e declara: Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Esse gesto não é apenas uma promessa, é uma confissão e um compromisso prático. Ele reconhece sua injustiça e toma uma decisão concreta de reparação. A lei mosaica, em Êxodo capítulo 22, previa restituição dupla para casos de roubo. Zaqueu vai além. Oferece o dobro da exigência, quadruplicando sua devolução. Isso mostra que seu arrependimento é genuíno, radical e generoso. A conversão não ficou no campo das palavras, mas atingiu seu bolso, sua vida prática, sua relação com o próximo. Ele passa de explorador a doador, de opressor a restaurador. A graça de Deus o transformou de dentro para fora. A resposta de Jesus sela o momento. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Essa declaração é poderosa. Primeiro, porque reafirma o hoje da salvação. Segundo, porque insere Zaqueu novamente na comunidade da aliança. Aos olhos do povo, ele estava excluído, separado, renegado. Mas Jesus o chama de filho de Abraão, isto é, herdeiro das promessas, membro do povo de Deus. A salvação não apenas restaurou sua relação com Deus, mas também sua posição diante da comunidade. A graça reintegra o homem não só espiritualmente, mas socialmente. Por fim, Jesus declara a essência de sua missão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa frase resume todo o Evangelho. O ministério de Cristo é definido por essa busca ativa. Ele não espera que os perdidos venham até ele. Ele vai atrás deles. Ele não veio apenas ensinar, mas salvar. Não veio apenas aconselhar, mas resgatar. Percebe-se então que o episódio de Zaqueu não é apenas a história de um homem que subiu numa árvore. É a revelação de como a graça divina quebra barreiras sociais, culturais e religiosas para alcançar o coração humano. É a demonstração de que nenhum pecado, por mais público e detestável, é capaz de impedir a ação transformadora de Cristo. A narrativa reforça que a fé verdadeira se manifesta em frutos concretos, que a salvação é hoje e que o Filho do Homem continua sua missão de buscar o perdido. Ao lado do cego que recuperou a visão, temos o rico que recuperou sua dignidade. Ambos, de modos diferentes, experimentaram o hoje da salvação que só Jesus pode oferecer. Jesus caminhava em direção a Jerusalém, e a expectativa da multidão crescia a cada passo. O texto nos mostra que, ao narrar o episódio de Zaqueu,
Imediatamente em seguida surge a parábola das 10 minas, e o evangelista Lucas faz questão de explicar a razão. Eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Essa expectativa não era um detalhe secundário, mas a esperança fervorosa de todo judeu da época. O povo aguardava um Messias que chegaria com poder, derrubaria Roma e restauraria a glória de Israel. Ao ver Jesus atravessar Jericó, transformar a vida de um publicano e atrair multidões, essa esperança messiânica se inflamava ainda mais. Porém, Jesus sabia que a concepção que eles tinham do reino era limitada, distorcida, centrada em glória terrena e não no plano divino. Por isso, conta uma parábola que é ao mesmo tempo correção, advertência e ensino profundo. A parábola começa com a figura de um homem nobre que parte para uma terra distante a fim de receber um reino e depois voltar. Aqui há um pano de fundo histórico. Na época de Jesus, quando um herdeiro queria confirmar sua autoridade sobre determinada região, ele precisava viajar até Roma ou até a autoridade maior para receber oficialmente o título de rei. Herodes, por exemplo, fez isso. E também Arquelau, filho de Herodes, viajou a Roma para receber a confirmação de seu governo sobre a Judéia. Isso significa que o povo que ouvia a parábola entendia imediatamente a cena. Um homem de posição precisava se ausentar para depois voltar investido de autoridade real. O próprio Jesus se identifica nessa imagem. Ele partiria, subiria aos céus e, no tempo determinado, voltaria com poder e glória para julgar e reinar. Antes de partir, o homem entrega a 10 servos 10 minas, ou seja, uma para cada um. A mina equivalia a cerca de 100 dracmas, um valor significativo, mas não exorbitante. Era uma quantia que representava responsabilidade e confiança. Ele lhes dá a ordem: negociai até que eu volte. Essa frase concentra a essência da parábola. O Senhor não os chamou para ficarem ociosos, mas para trabalharem, multiplicarem, produzirem frutos com aquilo que lhes foi confiado. Aqui está o ponto crucial. O tempo da ausência do rei não deveria ser de inatividade, mas de fidelidade e produtividade. Enquanto o reino pleno não se manifesta, os servos são chamados a viver na expectativa ativa, sendo mordomos fiéis do que receberam. Enquanto isso, a parábola também mostra que os cidadãos daquela terra odiavam o homem nobre e enviaram uma embaixada após ele, dizendo que não queriam que ele reinasse sobre eles. Esse detalhe reflete a rejeição de Israel ao próprio Cristo. Muitos não aceitaram sua autoridade, recusaram-se a reconhecê-lo como Messias e até conspiraram contra ele. Isso também ecoava fatos históricos. Quando Arquelau foi a Roma, uma delegação de judeus também foi para pedir que ele não fosse confirmado como rei. Jesus usa essa lembrança para mostrar a dureza do coração de muitos que rejeitariam seu senhorio. Ao retornar, o homem manda chamar os servos a quem havia confiado as minas, para saber o que cada um havia lucrado. A cena aqui lembra o tribunal de Cristo, onde cada crente prestará contas de sua mordomia espiritual. O primeiro servo se apresenta e diz: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Veja a humildade no discurso. Ele não disse eu lucrei 10 minas, mas a tua mina rendeu 10. Ele reconhece que o recurso pertencia ao Senhor e que o fruto do trabalho também era resultado da confiança recebida. O Senhor responde: Muito bem, servo bom. Porque no mínimo foste fiel, terás autoridade sobre 10 cidades. O contraste é impressionante. Uma única mina, uma quantia relativamente pequena, produziu uma recompensa gigantesca. Governo sobre 10 cidades. A proporção aqui é desproporcional de propósito, para mostrar que a fidelidade nas pequenas coisas gera recompensas infinitamente maiores no reino de Deus. O segundo servo aparece e declara: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Novamente, o reconhecimento é dado. O Senhor também o recompensa. Sê tu também sobre 5 cidades. A lógica é a mesma. A fidelidade produz fruto, e o fruto gera autoridade no reino. O texto não menciona elogio ou crítica comparativa. Cada um é recompensado de acordo com sua produtividade. Não se trata de uma competição entre os servos, mas de um juízo proporcional à fidelidade de cada um. A recompensa não é igualitária, mas justa, pois cada um recebe conforme o que fez com aquilo que lhe foi confiado. Esse ponto abre uma reflexão profunda. O Evangelho de Lucas coloca a parábola das 10 minas em paralelo com a parábola dos talentos em Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30. Embora semelhantes, existem diferenças significativas. Em Mateus, cada servo recebe talentos em proporções diferentes, 5, 2 e 1, de acordo com sua capacidade. O talento era uma quantia muito maior, equivalente a milhares de moedas.
Em Lucas, todos recebem a mesma quantia, uma mina, mostrando que há dons e responsabilidades que são comuns a todos os discípulos: a vida, a palavra, a oportunidade de servir, a graça da salvação. A parábola em Mateus enfatiza a diversidade de dons, enquanto a de Lucas destaca a igualdade de oportunidades e a necessidade de fidelidade universal. O paralelo entre as duas mostra como Jesus usava diferentes ângulos para ensinar a mesma verdade. O reino exige mordomia responsável, seja com grandes dons ou com pequenas oportunidades. O servo que multiplicou 10 vezes é colocado sobre 10 cidades, e o que multiplicou 5 vezes é colocado sobre 5 cidades. Essa progressão revela um princípio espiritual. A glória futura será proporcional à fidelidade presente. Não se trata de salvação pelas obras, mas de recompensas no reino vindouro para aqueles que viveram em obediência. O apóstolo Paulo, em suas cartas, reforça essa ideia ao falar do tribunal de Cristo, onde cada um receberá conforme suas obras, sejam boas ou más. O foco não é a condenação, mas a avaliação do serviço prestado. Note que o Senhor chama os servos e os recompensa individualmente. Isso mostra que, diante de Deus, não haverá julgamento coletivo no que diz respeito às recompensas. Cada crente se apresentará pessoalmente diante do Senhor e prestará contas do que fez com aquilo que lhe foi dado. Isso quebra qualquer ilusão de anonimato ou de comparação. Não importa o que o outro fez ou deixou de fazer. O que importa é o que cada um fez com a oportunidade recebida. O servo que multiplicou 10 não foi colocado em posição superior para oprimir o que multiplicou 5. Ambos receberam responsabilidades proporcionais e foram igualmente reconhecidos como bons servos. O que está em jogo não é a quantidade absoluta, mas a fidelidade. Essa parábola também carrega um tom escatológico. O Senhor que se ausenta e depois volta aponta para a partida de Jesus, sua ascensão e sua segunda vinda gloriosa. Entre esses dois momentos, vivemos no tempo das minas, ou seja, o período em que o Senhor nos confiou recursos espirituais e espera que sejamos fiéis. Não sabemos o dia nem a hora da sua volta, mas sabemos que a convocação virá. E nessa convocação, o que se espera não é perfeição absoluta, mas fidelidade no pouco, constância na mordomia, dedicação no trabalho do reino. O contraste entre o servo que multiplicou 10 e o que multiplicou 5 também mostra que o Senhor valoriza cada esforço proporcional. Não é a comparação que pesa, mas a diligência. Há quem produza mais, há quem produza menos, mas ambos são reconhecidos quando permanecem fiéis. Isso destrói qualquer orgulho e também elimina a inveja. A graça que confia é a mesma graça que recompensa. Ao mesmo tempo, a referência aos cidadãos que odiavam o homem nobre prepara o terreno para outro desfecho da parábola, que se estenderá nos versículos seguintes. Mas até aqui, o que vemos é o peso da responsabilidade confiada e a seriedade do tempo presente. O reino não viria de modo imediato, como esperavam os discípulos. Haveria um intervalo, um tempo de espera, e nesse tempo, a postura correta não é de ansiedade nem de passividade, mas de fidelidade ativa. O ensino de Jesus é que a esperança do reino não deve gerar especulação, mas trabalho. Não se trata de cruzar os braços aguardando o céu descer, mas de viver cada dia como mordomo responsável, multiplicando a graça recebida, cuidando das oportunidades, sendo servo fiel. O galardão prometido não é uma ilusão, mas uma realidade reservada para aqueles que permanecem fiéis até a volta do rei. O texto prossegue mostrando a continuidade da parábola. Depois de recompensar os servos que multiplicaram suas minas, o Senhor chama aquele que nada produziu. A cena é carregada de tensão, pois contrasta com o elogio dado aos anteriores. O servo se apresenta dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Tive medo de ti, porque és homem rigoroso. Tomas o que não puseste e colhes o que não semeaste. Essas palavras soam como uma acusação, não apenas como desculpa. O servo não se reconhece como negligente, mas transfere a culpa para o caráter do Senhor. Essa atitude é reveladora. Em vez de humildade, há distorção e justificativa. Ele se apresenta como vítima do rigor do Senhor, quando na verdade é culpado de preguiça e incredulidade. O gesto de guardar a mina em um lenço, no original grego, sugere descuido e desprezo. Não era comum guardar algo de valor em um pedaço de pano, mas sim investir, usar, multiplicar. O servo demonstra, com essa ação, que não valorizava o que recebeu. Aqui reside um princípio espiritual. Todo dom que não é usado, toda oportunidade desperdiçada, todo chamado negligenciado perde sua função e, no juízo, será cobrado.
Não fazer nada é em si mesmo uma escolha, e diante de Deus, a omissão também é pecado. O Senhor responde: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e colho o que não semeei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? O contraste é chocante. O Senhor não aceita a justificativa, mas usa as próprias palavras do servo para condená-lo. Se de fato acreditava que o Senhor era severo, a lógica o teria levado a pelo menos buscar algum ganho mínimo. O banco, no contexto, era um local onde se podia receber juros básicos, ou seja, nem o menor esforço o servo realizou. Esse detalhe ensina que Deus espera fidelidade proporcional, mesmo em medidas pequenas. Não é necessário produzir resultados extraordinários, mas é imperdoável não fazer absolutamente nada. Na sequência, o Senhor ordena: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Isso escandaliza os ouvintes da parábola, tanto que eles protestam: Senhor, ele já tem 10 minas. Mas a lógica do reino não segue os cálculos humanos. Jesus explica: a todo aquele que tiver, dar-se-á, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Esse princípio aparece repetidas vezes nos evangelhos. Quem usa o que recebeu com fidelidade, receberá ainda mais. Quem enterra, perde até o pouco que tinha. Esse é um reflexo da justiça divina que recompensa a diligência e pune a negligência. A graça confiada não pode ser tratada com descaso. Aqui, cabe comparar com a parábola dos talentos em Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30. Ali, o servo que recebeu um talento e o enterrou também apresenta a mesma desculpa. Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste. Por isso, escondi o talento na terra. O paralelo entre as duas parábolas é intencional. Tanto o servo da mina quanto o do talento revelam medo, incredulidade e má compreensão do caráter do Senhor. O medo os paralisou, mas na verdade, o que revelaram foi falta de amor e falta de fé. O servo que acusa o Senhor de rigor não compreende a bondade que lhe confiou algo. O pecado não está apenas em não produzir, mas em interpretar de forma errada quem é o Senhor. A raiz do problema é teológica. Uma visão distorcida de Deus gera uma vida estéril. É importante observar que tanto em Lucas quanto em Mateus, o contraste não é apenas entre servos produtivos e improdutivos, mas entre servos fiéis e um servo inútil. O texto chama o negligente de servo mau. Isso é forte, pois não se trata apenas de alguém com menos habilidade, mas de alguém cuja atitude revela incredulidade, ingratidão e rejeição da responsabilidade. A improdutividade não é resultado de limitação, mas de negligência deliberada. O desfecho da parábola em Lucas vai além e mostra o juízo sobre os inimigos declarados. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Essa parte carrega um peso escatológico. Não se trata apenas da avaliação dos servos, mas também do destino dos que rejeitam abertamente o senhorio. Enquanto os servos são julgados segundo sua fidelidade, os inimigos enfrentam condenação. Isso se relaciona à realidade da vinda de Cristo. Para os fiéis, será galardão. Para os negligentes, vergonha. Para os inimigos, juízo eterno. O uso do termo inimigos diferencia claramente duas categorias: servos e rebeldes. Ambos são julgados, mas de formas distintas. O servo negligente perde a recompensa e sofre vergonha, mas permanece servo. Os inimigos, porém, são executados. Esse detalhe mostra que há uma diferença entre quem pertence ao reino, mesmo que de forma infiel, e quem rejeita totalmente o senhorio de Cristo. Os ouvintes de Jesus entendiam essa distinção, pois sabiam das delegações que pediam a Roma que não confirmassem governantes. Ele usa essa lembrança para anunciar que também haverá um dia em que os que rejeitam seu reinado não escaparão do juízo. O aspecto central permanece. O tempo entre a partida e a volta do Senhor não é de espera passiva. É tempo de serviço ativo, de multiplicação da graça recebida. Cada discípulo, independentemente da quantidade de dons, deve ser fiel. E a fidelidade não é medida pelo resultado absoluto, mas pela disposição de usar o que foi confiado. O servo que enterrou a mina perdeu tudo porque desprezou a confiança recebida. Ele representa aqueles que receberam vida, palavra, dons, mas preferiram guardá-los, escondê-los, não os compartilharam. O medo, a preguiça e a incredulidade foram suas desculpas, mas diante do Senhor não serão aceitas. Há também aqui uma lição sobre o reino já e ainda não. O Senhor está ausente por um tempo, mas não para sempre. Sua volta é certa. Enquanto isso, os servos são testados em fidelidade.
O retorno trará galardão para uns, vergonha para outros e condenação para os inimigos. Essa tríplice realidade lembra que não há neutralidade diante do senhorio de Cristo. O servo negligente mostra que até mesmo entre os que se dizem servos, haverá reprovação se a mordomia for abandonada. Os inimigos manifestam a rejeição explícita e sofrem o juízo final. O contraste entre as duas parábolas, a das minas em Lucas e a dos talentos em Mateus, revela a riqueza do ensino de Jesus. Uma destaca a igualdade de oportunidades e a outra a diversidade de dons. Mas ambas convergem na mesma verdade. Deus espera fidelidade e serviço, não justificativas e omissões. O Senhor conhece cada servo, sabe o que confiou a cada um e cobra de acordo com a medida de fidelidade. A vida cristã, portanto, não pode ser vivida como quem apenas aguarda passivamente a volta de Cristo, mas como quem negocia até que Ele venha, multiplicando a graça recebida, sabendo que o encontro será inevitável e revelará diante de todos o que cada um fez com aquilo que lhe foi entregue. O texto segue narrando que, depois de ter terminado de ensinar por meio da parábola das 10 minas, Jesus se coloca novamente em movimento em direção a Jerusalém. E o evangelista Lucas afirma que, ao se aproximar de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, envia 2 de seus discípulos com uma ordem específica. O detalhe aparentemente simples da localização geográfica não é gratuito. Betfagé e Betânia eram povoados vizinhos, situados na encosta oriental do Monte das Oliveiras, a apenas poucos quilômetros de Jerusalém. Para qualquer judeu do primeiro século depois de Cristo, o Monte das Oliveiras carregava forte carga simbólica, pois era o local de onde se esperava a manifestação gloriosa do Messias. Conforme profecias como a de Zacarias, capítulo 14, versículo 4, que falava que os pés do Senhor se firmariam naquele monte no dia da restauração final. É nesse cenário que Jesus envia 2 discípulos para uma missão aparentemente singela: buscar um jumentinho que nunca fora montado. O texto paralelo de Mateus capítulo 21, versículos 1 ao 11, acrescenta que se tratava de uma jumenta e de seu filhote, enquanto Marcos capítulo 11 e João capítulo 12 enfatizam o jumentinho em si. Essa divergência não é contradição, mas sim a riqueza do testemunho múltiplo. Mateus, escrevendo a judeus, reforça a citação profética de Zacarias capítulo 9, versículo 9, que fala de um rei humilde montado em um jumentinho, filho de jumenta. Já os demais evangelistas destacam o detalhe mais central da cena: o animal que seria montado por Jesus. A ordem de Jesus é cheia de autoridade e de um prenúncio velado de sua identidade messiânica. Ele diz aos discípulos: "Ide à aldeia em frente. Ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ainda ninguém montou. Desamarrem-no e tragam-no. E se alguém vos perguntar por que o soltais, direis: o Senhor precisa dele." Há aqui um detalhe linguístico de grande importância. Quando Jesus diz "o Senhor precisa dele", a palavra usada no original grego, Kyrios, tanto podia designar um senhor humano, quanto ser aplicada ao próprio Deus. Dentro do contexto narrativo, o leitor é levado a perceber que se trata de um título messiânico e divino. Jesus não se apresenta apenas como um mestre pedindo um favor, mas como o soberano que reivindica algo que, em última instância, já lhe pertence. O fato de o jumentinho nunca ter sido montado também possui profundo significado. Na tradição judaica, animais reservados para usos sagrados ou reais deveriam ser aqueles que não haviam sido empregados em tarefas comuns. Assim, quando Jesus requisita um jumentinho ainda intocado, ele se coloca na posição do rei que entra em sua cidade santa de forma pura, reservada, santa e única. Estudos históricos sobre os costumes do Oriente Antigo reforçam que reis em tempos de paz frequentemente entravam em cidades montados em jumentos e não em cavalos. O cavalo era o símbolo da guerra, enquanto o jumento, paradoxalmente, representava humildade e também realeza em tempos de paz. O gesto de Jesus, portanto, é carregado de simbolismo. Ele é o rei que vem, mas não em guerra contra Roma, como muitos esperavam. Vem em mansidão, como o príncipe da paz que estabelece um reino não pela espada, mas pela cruz. Esse preparo meticuloso contrasta com a expectativa popular daqueles dias. Muitos aguardavam um Messias político, libertador, que entraria em Jerusalém como general. Porém, a entrada planejada por Jesus aponta para outro tipo de reinado. Ele antecipa, com autoridade profética, cada detalhe de sua chegada. Não é à toa que os evangelhos paralelos reforçam que este episódio cumpre diretamente a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião,
Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti justo e salvador, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Esse texto era conhecido e aguardado pelos judeus, de modo que a cena não poderia passar despercebida aos olhos da multidão que logo se reuniria. Outro ponto a ser notado é a confiança que os discípulos deveriam ter para obedecer à ordem do mestre. Imaginemos a cena. 2 homens entrando em uma aldeia estranha, desamarrando o jumentinho de outra pessoa, sem pedir permissão direta, apenas levando consigo a palavra do Senhor como justificativa. Era um teste de fé, de obediência e de reconhecimento da autoridade de Jesus. Aqui vemos uma aplicação clara para o discipulado contemporâneo. O verdadeiro seguidor de Cristo aprende a confiar em sua palavra, mesmo quando as instruções parecem inusitadas ou desafiadoras. O que garantiria que, ao serem interpelados, sua resposta seria aceita? Apenas a palavra do Senhor, que nunca volta vazia. Do ponto de vista exegético, é importante destacar que o relato é cuidadosamente estruturado pelos evangelistas para mostrar o contraste entre o que se esperava de um Messias e o que Jesus de fato era. João capítulo 12, versículos 12 ao 19, apresenta com mais força o impacto popular, descrevendo a multidão que se reúne com ramos de palmeira, gritando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Lucas, por sua vez, nesse momento, ainda retarda esse clímax e foca na preparação, quase como quem deseja sublinhar que nada está acontecendo por acaso ou por improviso. Tudo é cumprimento, tudo é profecia, tudo é o desenrolar de um plano divino traçado desde a eternidade. Esse entrelaçamento dos evangelhos também nos mostra que a entrada de Jesus em Jerusalém não foi um simples ato espontâneo da multidão, mas uma ação profética cuidadosamente dirigida pelo próprio Cristo. O jumentinho, a localização, a resposta já prevista aos questionamentos, tudo revela um Senhor que não é surpreendido pelos acontecimentos, mas que os governa em detalhes. Essa dimensão de soberania aponta diretamente para o que ele enfrentará em poucos dias, a cruz. Mesmo ali, quando parecerá ser entregue ao acaso ou ao poder dos homens, já estará cumprindo o que estava escrito, passo a passo. A preparação aqui narrada funciona como um prelúdio solene da paixão. A ordem para buscar o jumentinho não é apenas um detalhe logístico, mas uma proclamação velada de que o Messias entra em cena de acordo com as Escrituras, reivindicando sua realeza de maneira que somente os de olhos espirituais abertos poderiam compreender plenamente. Há também um contraste pedagógico. O rei precisa de um jumentinho emprestado. Aquele que criou todas as coisas, que sustenta o universo pela palavra de seu poder, escolhe depender da obediência de 2 discípulos e da disponibilidade de um animal simples. Este paradoxo mostra que seu reino não se estabelece por meios humanos grandiosos, mas na humildade, na cooperação dos pequenos, na simplicidade do cotidiano. Por fim, os evangelistas deixam claro que esse preparo não é isolado, mas conecta-se a todo o enredo bíblico. Desde Abraão, passando por Moisés, Davi e os profetas, a história aponta para o Messias que viria. Agora, cada detalhe da sua entrada em Jerusalém se alinha com essas expectativas e as redefine. A Cidade Santa, cenário de tantas promessas e conflitos, torna-se o palco do maior acontecimento da história da redenção. Jesus não entra nela como visitante anônimo, mas como o Rei prometido, consciente de que dali seguiria para a cruz e de que cada passo dado já estava registrado no plano eterno de Deus. Os discípulos, obedecendo à ordem de Jesus, seguem em direção à aldeia indicada e encontram tudo exatamente como o mestre havia dito. Lucas capítulo 19, versículos 32 ao 34, registra que, ao chegarem, acharam o jumentinho amarrado, no qual ainda ninguém havia montado, e começaram a soltá-lo. Os donos do animal, percebendo o gesto, perguntaram: "Por que soltais o jumentinho?" A resposta foi a simples, mas poderosa instrução que Jesus lhes dera: o Senhor precisa dele. O que poderia soar como uma resposta insuficiente ou até estranha, na verdade, revelou-se suficiente, pois os proprietários permitiram que o animal fosse levado. Esse detalhe é de extrema importância, pois mostra a soberania de Cristo sobre as circunstâncias. A cena demonstra que nada do que acontecia era improviso. O plano divino se desenrola em minúcias. O local, o animal, a reação dos donos, a resposta dos discípulos, tudo já estava previamente ordenado.
Nos evangelhos de Mateus, capítulo 21, Marcos, capítulo 11 e João, capítulo 12, vemos a confirmação de que essa cena se insere no contexto da entrada triunfal, quando Jesus é reconhecido pela multidão como o rei que vem em nome do Senhor. Mas antes da aclamação pública, há esse momento silencioso de obediência, em que 2 discípulos experimentam o poder da palavra de Jesus se cumprindo de forma exata. A frase, "O Senhor precisa dele", é um paradoxo teológico profundo. O Criador do universo, aquele por quem todas as coisas foram feitas, se coloca em posição de necessidade. Ele que alimenta os pássaros do céu e veste os lírios do campo, agora precisa de um simples jumentinho emprestado. Isso revela o modo como o reino de Deus opera, não pela autossuficiência ostentosa, mas pela humildade que se dispõe a usar os recursos simples e cotidianos. O verbo precisar aqui não indica limitação de poder, mas o cumprimento de um propósito específico no plano da redenção. Jesus escolhe envolver pessoas e seus bens no processo da salvação. Ele não requisita cavalos de guerra nem carros imponentes. Ele pede um jumentinho. E essa escolha ecoa a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, sobre o rei justo e humilde que entra em Jerusalém montado em um jumentinho. O jumentinho, por sua vez, tinha um simbolismo próprio no contexto judaico. Diferente do cavalo, associado à guerra e ao poder militar, o jumento era símbolo de paz e também da simplicidade do povo. Reis em tempos de paz podiam entrar em cidades montados em jumentos, como um sinal de proximidade e humildade diante do povo. Ao escolher esse animal, Jesus se apresenta como o Rei da Paz, em contraste com os governadores romanos que entravam montados em cavalos para exibir autoridade militar. É como se ele estivesse dizendo, em ato profético: "O meu reino não é deste mundo, e a minha vitória não se dará pelas armas, mas pela entrega na cruz." Outro aspecto exegético relevante é o fato de que o jumentinho nunca havia sido montado. Na tradição judaica, objetos ou animais reservados para funções sagradas deveriam estar intactos, sem uso comum. Assim, o jumentinho se torna um símbolo de consagração, separado para o uso exclusivo do rei. Isso reforça que a entrada de Jesus em Jerusalém não é mero ato político ou folclórico, mas um evento santo, destinado ao cumprimento de uma missão divina. O texto grego sugere que o animal estava em estado puro para ser usado, o que ressalta ainda mais a santidade desse momento. A reação dos donos do animal também é significativa. Eles não resistem, não exigem explicações adicionais, não se opõem. A simples afirmação, "O Senhor precisa dele", foi suficiente. Isso mostra como a autoridade de Jesus transcendia barreiras. É possível que aqueles donos fossem discípulos secretos ou simpatizantes de sua missão, mas o evangelista não se preocupa em identificar. O ponto central é que, quando Jesus requer algo, ele mesmo abre o caminho para que sua vontade seja feita. Essa lição ecoa para os dias atuais. Quando o Senhor chama alguém a entregar algo de si para a obra, mesmo que seja simples e pequeno, essa entrega se torna parte de algo maior, porque ele transforma a simplicidade em instrumento da sua glória. Os evangelhos paralelos ajudam a ampliar a compreensão desse episódio. Mateus capítulo 21 ressalta que tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Zacarias, ligando diretamente a cena ao cumprimento das Escrituras. Marcos capítulo 11 confirma a precisão da instrução de Jesus e destaca a prontidão dos discípulos em obedecer. João capítulo 12 traz a perspectiva da multidão que, ao ver Jesus entrar em Jerusalém montado no jumentinho, entende que ele é o cumprimento das promessas messiânicas, ainda que de forma parcial e muitas vezes mal interpretada. Essa convergência entre previsão e cumprimento destaca um dos grandes temas da narrativa bíblica: a fidelidade de Deus em cumprir sua palavra. Cada detalhe, desde a existência de um jumentinho amarrado em uma aldeia até a reação de seus donos, serve como testemunho de que a missão de Cristo não se move no improviso, mas na orquestração divina. O que para os discípulos parecia apenas uma tarefa corriqueira, buscar um animal, na verdade fazia parte do cumprimento do plano eterno de Deus. Do ponto de vista hermenêutico, essa passagem fala à igreja contemporânea sobre a confiança nas instruções de Cristo. Quantas vezes o Senhor nos envia para tarefas que parecem estranhas ou até arriscadas? A fé se revela quando obedecemos sem reservas, confiando que a palavra dele é suficiente para sustentar qualquer situação. Também aprendemos que o Senhor, em sua soberania, escolhe precisar de nós. Ele nos convida a oferecer nossos recursos, nossos dons,
nosso tempo, mesmo que pequenos, para que se tornem instrumentos do avanço do seu reino. Assim como aquele jumentinho se tornou parte da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, cada ato de entrega voluntária do crente se torna parte de uma história maior, a história do cumprimento do plano de Deus na terra. Esse momento nos mostra ainda a tensão entre o já e o ainda não do reino de Deus. Jesus já é o rei que entra em sua cidade, mas ainda não na plenitude gloriosa esperada. Ele entra em humildade, em vulnerabilidade, sabendo que dentro de poucos dias enfrentará a rejeição, a traição e a cruz. A glória está presente, mas velada. A vitória está garantida, mas ainda oculta sob a sombra do sacrifício. É esse paradoxo que sustenta toda a narrativa. O Senhor que precisa de um jumentinho é o mesmo Senhor que reina sobre todas as coisas. Compreende-se, portanto, que a cena descrita em Lucas capítulo 19, versículos 32 ao 34, é mais do que uma introdução logística para a entrada triunfal. É um ato carregado de simbolismo teológico, histórico e profético. É o rei que cumpre a profecia, que envolve seus discípulos em obediência prática, que usa os recursos simples da vida para manifestar a grandeza de seu reino e que mostra que sua missão se desenrola em perfeita harmonia com a palavra já revelada nas Escrituras. Lucas capítulo 19, versículos 35 ao 38. Mateus capítulo 21, versículos 1 ao 11. Marcos capítulo 11, versículos 1 ao 11. E João capítulo 12, versículos 12 ao 19. Apresentam em convergência notável a entrada de Jesus em Jerusalém como o ápice simbólico da sua missão pública. Ao narrar a cena, os evangelistas não estão apenas descrevendo um evento folclórico, estão compondo um drama teológico no qual cada gesto, cada palavra e cada objeto carregam significado. Ao aproximar-se do Monte das Oliveiras, Jesus organiza a ação com precisão. Envia 2 discípulos para buscar um jumentinho nunca montado, sinal que invoca tanto a autoridade profética quanto a humildade messiânica anunciada nos escritos proféticos. Compreende-se que, para o ouvinte do primeiro século, essa escolha era imediatamente reconhecível como cumprimento das promessas antigas sobre o rei que vem em paz, não em guerra. E por isso o episódio deve ser lido como cumprimento intencional das Escrituras. O pedido de que se diga aos proprietários: "O Senhor precisa dele", carrega uma ambivalência teológica rica. No grego do Evangelho, Kyrios traduz tanto o Senhor humano quanto o título divino. Portanto, a expressão funciona como reivindicação de autoridade e, ao mesmo tempo, como eco do reconhecimento messiânico. Uma interpretação consolidada observa que Jesus não pede autorização pelo absurdo da arrogância, mas manifesta, por meio de uma ação concreta e participativa, a soberania que governa até os pequenos detalhes da história. Os 2 discípulos, obedientes, soltam o animal e o trazem. Os donos não resistem. Esse pequeno ato de cooperação humana com a vontade divina revela um princípio pastoral. O reino de Deus avança muitas vezes através da simplicidade e da disponibilidade humildes, não por espetáculos de poder. A entrada propriamente dita é marcada pela aclamação da multidão, que estende suas vestes pelo caminho e acena ramos, proclamando: "Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel." A palavra Hosana é, em suas origens hebraicas, uma petição. Salva agora, ou salva peço. Assim, a aclamação combina louvor e súplica, reconhecimento messiânico e pedido de libertação. Estudos históricos e teológicos apontam que multidões em peregrinação, especialmente nas festas da Páscoa, já carregavam expectativas de libertação nacional. O texto evoca, portanto, não só alegria, mas também uma demanda histórica. O povo ansiava por salvação diante da opressão romana e pela restauração da glória de Sião. A simbologia do jumentinho é essencial para a leitura adequada. Ao contrário do cavalo, símbolo de guerra e conquista, o jumento era o emblema da paz e da realeza em tempos de trégua. Reis que entravam em cidades em tempos de paz o faziam montados em asnos. A literatura profética articulou essa imagem para anunciar um rei justo e humilde. Assim, o gesto de Jesus monta numa criatura mansa anuncia um reinado paradoxal, poder verdadeiro manifestado em mansidão. Compreende-se que aqui se cumpre uma ambivalência escatológica. O Messias é rei agora, mas sua realeza se expressa através do serviço e da cruz, e não pela força militar. Os evangelhos não omitem a reação das autoridades e de alguns observadores. Em João, lemos que alguns fariseus dizem a Jesus para repreender seus discípulos. Em outras narrativas há sinais de inquietação.
Essa tensão revela o mal-entendido da multidão. Muitos proclamam Rei de Israel, imaginando um libertador político imediato. Uma leitura atenta, porém, mostra que Jesus controla a cena. Ele não permite que a aclamação seja apenas um grito político. Ele a insere no cumprimento profético e a transforma em revelação do caráter definitivo do seu reinado. Aclamado como rei, ele segue caminho para o lugar onde o reinado será plenamente manifesto. Paradoxalmente, na cruz. Assim, a celebração já é revelação. O povo vê, em parte, a identidade messiânica, mas não compreende plenamente o modo do reinado. Do ponto de vista linguístico, a fórmula bendito, o que vem em nome do Senhor, articula fé e escritura. A expressão ecoa salmos utilizados no culto e remete à liturgia do templo, integrando louvor público e reconhecimento teocrático. Em termos hermenêuticos, o ato público de aclamar Jesus como aquele que vem em nome do Senhor constitui uma confissão teísta. O Messias não é figura isolada, mas aquele que representa a vontade do Senhor e que traz a salvação prometida. Essa confissão, contudo, está sujeita à ambivalência humana. É simultaneamente genuína e incompleta. E por isso o texto segue adiante, mostrando que a aclamação não substitui a compreensão sacrificial que virá. A multidão que alardeia ramos e mantos participa de uma cena teatral que mistura festa, ritual e profecia. Ramos de palmeira, na tradição judaica, remeteriam à celebração e à vitória. Estender mantos no caminho é gesto de homenagem real. Uma leitura cultural indica que tais práticas eram compreensíveis dentro de um contexto oriental de recepção de reis e dignitários. Fontes históricas contemporâneas ao I século confirmam que manifestações populares de aclamação, em ocasiões festivas, frequentemente acompanhavam demandas políticas. No entanto, o Evangelho transfigura este gesto. O que parecia um coro político torna-se epifania do reino, que inaugura o tempo da graça. Teologicamente, a entrada em Jerusalém inaugura o ápice do conflito entre duas formas de poder. A do mundo, construída sobre coerção e prestígio, e a de Deus, construída sobre serviço e obediência. A imagem do rei, que entra montado num jumentinho, é uma catequese visual para a história da igreja. O verdadeiro domínio de Deus se revela onde há humildade, entrega e amor sacrificial. Uma interpretação consolidada observa que, ao fazer isso em público, Jesus está expondo a contradição entre as expectativas messiânicas populares e a dinâmica escatológica do reino. Ele aceita a aclamação, mas redefine seu sentido, como quem permite à comunidade vislumbrar a verdade sem, contudo, deixar de apontar para o caminho da cruz. Pastoralmente, essa narrativa desafia a comunidade de fé a examinar suas aclamações e motivações. A proclamação de Jesus como rei deve produzir ação transformadora, não apenas celebração efêmera. O povo que aclamou estava pronto para recebê-lo com ramos, mas não estava preparado, em massa, para acompanhar o patíbulo que sustentaria a verdadeira vitória. Assim, a cena nos chama a fidelidade que resiste às ondas passageiras do entusiasmo e se firma na obediência ao Senhor que vem. Em termos de aplicação prática, o episódio convoca o crente contemporâneo a reconhecer que a proclamação messiânica exige coerência de vida. Louvor que não se traduz em entrega tende a ser espetáculo. Louvor que se traduz em vida é testemunho. Ao mesmo tempo, a narrativa evidencia a providência divina que orquestra os eventos históricos. Cada detalhe, o animal, a resposta dos donos, os ramos, as palavras de aclamação, converge para o cumprimento das promessas. Essa orquestração não anula a responsabilidade humana, mas revela que o plano salvífico usa a participação humana para sua concretização. Compreende-se, portanto, que a entrada triunfal é manifestação do já e ainda não do reino. Já há reconhecimento, já há proclamação, mas ainda resta o mistério do sofrimento que dará sentido pleno à vitória anunciada. Dessa tensão decorre um chamado à vigilância, à esperança ativa e à humildade que se dispõe a caminhar até as últimas consequências da fidelidade ao Senhor que vem. Ao chegar Lucas, capítulo 19, versículos 41 ao 44, deparamos-nos com um dos momentos mais pungentes do Evangelho, o choro de Jesus ao contemplar Jerusalém. Este episódio, situado cronologicamente logo após a entrada triunfal do Messias, mostra a profundidade do sentimento de Jesus diante da cidade, que apesar de reconhecer a presença de Deus manifestada nele, ainda não compreendera plenamente a missão que lhe fora confiada. O choro de Cristo é, ao mesmo tempo, humano e divino, revelando compaixão, justiça e a inevitabilidade do juízo.
Compreende-se que este é um ponto crucial para entendermos não apenas a trajetória de Jesus até a cruz, mas também a relação entre misericórdia e julgamento no plano redentor de Deus. No contexto histórico, Jerusalém era o epicentro do judaísmo do primeiro século, local do templo e das festividades religiosas, como a Páscoa. Estudos históricos e teológicos apontam que a cidade estava sob intenso controle romano, mas também era um centro de expectativas messiânicas entre o povo judeu. Muitos aguardavam um libertador político, alguém que pudesse restaurar a independência de Israel frente ao domínio estrangeiro. Jesus, ao entrar na cidade, não corresponde às expectativas populares de conquista militar, mas revela uma esperança ainda mais profunda: a libertação espiritual, a restauração da relação entre Deus e o homem. O contraste entre a expectativa humana e a realidade divina se torna evidente neste momento do choro. Exegeticamente, o verbo chorar, no claio, indica um lamento profundo e contínuo, não uma tristeza superficial, mas uma dor que transcende a experiência emocional humana comum. O evangelista Lucas, ao registrar este ato, enfatiza que o sentimento de Jesus não era apenas uma reação emocional, mas uma manifestação do coração do Redentor diante da rejeição de Jerusalém à salvação oferecida. O texto afirma: quando chegou perto de Jerusalém e vendo-a, chorou sobre ela, dizendo: "Ah, se ao menos tu conhecesses neste dia o que te é para a paz, mas agora está oculto aos teus olhos." Aqui percebe-se uma dupla dimensão: a promessa de paz através de Cristo e a cegueira espiritual que impede a cidade de reconhecer seu tempo de visitação. A expressão "oculto aos teus olhos" sugere que, apesar da evidência clara da presença de Deus, o coração humano pode permanecer cego, incapaz de discernir o que é oferecido. O lamento de Jesus também carrega consigo um forte sentido profético. Estudos históricos indicam que a destruição futura de Jerusalém, ocorrida em 70 anos antes de Cristo, é antecipada por ele de forma simbólica e dolorosa. A fala de Jesus sobre a cidade reflete tanto a compaixão quanto o inevitável julgamento que viria por causa da rejeição à mensagem do reino. Uma interpretação consolidada observa que este choro é emblemático do princípio divino de que a misericórdia precede o juízo, mas que a persistente recusa em aceitar o chamado de Deus leva à consequência inevitável. Do ponto de vista hermenêutico, este episódio nos ensina sobre a interseção entre oração, compaixão e discernimento espiritual. O lamento de Jesus é acompanhado da profecia de destruição, mostrando que o coração compassivo do Salvador não anula a realidade do juízo divino. Pelo contrário, evidencia que o juízo é a consequência da cegueira e da rejeição humana. A aplicação contemporânea desse texto é clara. Quando o povo de Deus ignora a visitação do Senhor, seja por apego a tradições, interesses pessoais ou falta de fé, corre-se o risco de perder oportunidades de restauração e bênção. O episódio nos desafia a avaliar se, em nossa vida espiritual e comunitária, reconhecemos os sinais da ação de Deus antes que seja tarde. O simbolismo presente neste lamento também é rico e multifacetado. Jerusalém representa não apenas a cidade física, mas toda a humanidade chamada à salvação. O lamento de Jesus reflete assim o coração de Deus por todos os que permanecem cegos ao chamado divino. Este simbolismo ecoa profecias do Antigo Testamento, como em Jeremias e Isaías, onde a cidade e seu povo são frequentemente apresentados como objeto de aflição divina devido à persistência no pecado. Compreende-se que o Evangelho de Lucas, ao registrar este choro, conecta a narrativa de Cristo à continuidade da história de redenção, mostrando que a compaixão de Deus é constante, mesmo diante da resistência humana. Além disso, a sequência narrativa sugere um contraste intencional entre a entrada triunfal e o lamento subsequente. Primeiro, a aclamação das multidões, os ramos de oliveira, os mantos estendidos, o reconhecimento público de Jesus como aquele que vem em nome do Senhor, tudo isso aponta para a esperança messiânica e o júbilo coletivo. Contudo, o choro revela que a alegria superficial não é suficiente. Sem o entendimento espiritual profundo, a celebração permanece incompleta. Estudos teológicos apontam que este contraste evidencia a tensão entre manifestação externa de fé e interiorização genuína do reino de Deus. Do ponto de vista literário, o texto apresenta uma estrutura que reforça a força do lamento. O verbo central chorou é seguido de uma declaração direta, enfatizando a advertência e a compaixão simultaneamente.
Este tipo de construção narrativa tem o efeito de prender o leitor ou ouvinte, provocando não apenas reflexão intelectual, mas também resposta emocional. O evangelista quer que o leitor perceba o peso da rejeição humana e a profundidade do amor divino que se manifesta em Jesus. A dimensão pastoral deste episódio também é significativa. O choro de Jesus ensina que o verdadeiro líder espiritual não ignora a realidade do pecado e da cegueira espiritual, mas se entristece diante dela, buscando o bem-estar daqueles que estão em perigo. O episódio sugere que a intercessão e o cuidado espiritual envolvem tanto alegria quanto dor, celebração e compaixão, refletindo a complexidade da experiência humana diante da obra divina. No plano teológico, compreende-se que o lamento de Jesus antecipa a obra de reconciliação que culminará na cruz. O coração de Cristo se entristece não apenas pelo sofrimento humano que se seguirá à destruição de Jerusalém, mas, sobretudo, pela rejeição da graça oferecida. Estudos históricos e exegéticos observam que esta passagem articula de forma magistral a tensão entre graça e juízo, compaixão e justiça, libertação e rejeição, revelando a profundidade do caráter de Deus em Cristo. O lamento é, portanto, um chamado à introspecção, ao arrependimento e ao reconhecimento da visitação divina antes que a oportunidade se feche. Adicionalmente, a referência à paz que Jerusalém poderia ter experimentado revela um tema central do Evangelho. A paz de Deus não é meramente ausência de conflito, mas reconciliação plena com Ele. O choro de Jesus evidencia que a cidade, apesar de todos os sinais, permaneceu cega, incapaz de perceber a visitação, perdendo assim a oportunidade de receber a verdadeira paz. Este tema é essencial para a compreensão do Evangelho como uma narrativa de oferta contínua de redenção, que depende da resposta humana, mas não de sua pressão ou expectativa. Portanto, Lucas capítulo 19, versículos 41 ao 44, retrata de forma vívida o coração do Salvador diante da cegueira espiritual, integrando lições de compaixão, profecia e urgência pastoral. O lamento de Jesus não é apenas uma expressão emocional, mas uma manifestação da tensão entre o amor divino e a resistência humana, entre o convite à salvação e a inevitabilidade do juízo. Compreende-se que esta passagem, situada após a aclamação da entrada triunfal, prepara o terreno para os ensinamentos finais de Jesus sobre o reino, a fé e a responsabilidade humana, convidando o leitor a refletir sobre sua própria receptividade à ação de Deus, a fidelidade em meio à celebração e a seriedade do discernimento espiritual que antecede o cumprimento pleno da redenção. Lucas capítulo 19, versículos 45 a 48, Mateus capítulo 21, versículos 12 a 17, Marcos capítulo 11, versículos 15 a 19, João capítulo 2, versículos 13 a 22. Ao posar o olhar sobre a cena da purificação do templo, vemos que não se trata de um simples ataque a uma prática comercial, mas de um gesto profético carregado de simbolismo, de teologia prática e de crítica social. Jesus entra no pátio do templo num momento de tremenda pressão religiosa e econômica. Era a época da festa. Multidões vinham oferecer sacrifícios e o espaço que devia ser casa de oração transformara-se, aos olhos do mestre, numa praça de negócios que explorava a necessidade do fiel. Compreende-se que o contraste entre o lugar sagrado e o comércio mundano é o nó que Jesus vem desatar. Narrativamente, os evangelhos descrevem a ação com verbos fortes. Mesas viradas, cambistas dispersos, animais expulsos, e ele proclamando que a casa de Deus devia ser casa de oração para todos os povos, mas havia sido convertida em antro de ladrões. A linguagem revela que o gesto é simbólico e jurídico. Não um acesso de fúria descontrolada, mas uma condenação pública de um sistema. Uma interpretação consolidada observa que este ato remete à tradição profética em que o profeta faz sinais visíveis para anunciar julgamento e reforma. Jesus age como profeta e juiz, mostrando que a vida cultual estava corrompida e que a relação entre Deus e a comunidade precisava ser restaurada. Historicamente, estudos históricos e teológicos apontam que o templo era também espaço de lucro. Precisavam-se animais sem defeito para sacrifício e moedas aceitas para pagar as taxas do templo. E o câmbio era necessário porque muitas moedas estrangeiras tinham imagens ou metais que não circulavam ali. Essa economia de sacrifício criou toda uma rede de comerciantes e cambistas dentro do complexo sagrado. E fontes contemporâneas ao primeiro século registram, sem surpresa, práticas que facilitavam lucros e, por vezes, conivência com elites religiosas.
Deste modo, a ação de Jesus ataca uma prática que prejudicava o pobre e degradava o significado espiritual do culto. Do ponto de vista exegético, várias palavras-chave merecem atenção. Quando se diz que Jesus limpou ou purificou o templo, o verbo usado nas traduções traz tanto a ideia de limpeza quanto de restauração do culto autêntico. A expressão casa de oração ressoa com passagens dos profetas que apresentam o templo como lugar de oração para as nações, não exclusivo de uma elite. A acusação de Antigo de ladrões denuncia não meramente o comércio, mas a exploração. O templo, enquanto instituição destinada à mediação entre Deus e o povo, havia permitido práticas que roubavam a dignidade daqueles que buscavam a Deus. Assim, a purificação é recuperação da função primeira do templo: ser espaço de encontro divino e de justiça. Os paralelos nos evangelhos mostram nuances teológicas diferentes. Em João, a purificação aparece no início do ministério, dimensão que muitos interpretam como uma articulação teológica do evangelista. Ele apresenta Jesus desde o começo como rei sacerdote que purifica o culto. Nos sinópticos, o episódio ocorre já perto da paixão, assumindo um tom de desafio que acelera o conflito com os líderes religiosos. Uma interpretação consolidada observa que as diferenças de ordem não implicam necessariamente contradição histórica. Pode indicar, ao contrário, que os evangelistas escolhiam a posição do episódio para enfatizar aspectos distintos do ministério de Jesus: o caráter inaugural em João, o caráter culminante e provocativo em Mateus, Marcos e Lucas. Há ainda quem proponha que Jesus tenha purificado o templo mais de uma vez, mas o ponto teológico permanece. Cada intervenção é ocasião para revelar o caráter do reino. A reação dos chefes, escárnio, intriga, plano de silenciamento, é parte da narrativa que anuncia consequências. Rasgar as camadas do texto revela que não se trata apenas de economia, trata-se de autoridade. Jesus reivindica para si a legitimidade de reformar o culto e a prerrogativa de criticar práticas religiosas enraizadas. Isso provoca os que se beneficiavam do sistema e expõe a tensão entre religiosidade institucional e espiritualidade profética. Estudos históricos e teológicos indicam que as lideranças do templo tinham poder social e político, e, quando questionadas, reagiam para defender sua posição. Por isso, o gesto de Jesus é ao mesmo tempo pastoral, pela restauração do direito dos pobres ao culto, e político, porque desestabiliza estruturas. A dimensão escatológica não deve ser esquecida. O templo, símbolo do mundo religioso, estava sendo chamado ao juízo e à renovação. A citação de passagens proféticas que Jesus faz ou que os evangelistas evocam remete a um horizonte no qual a verdadeira adoração já não se limitará ao templo enquanto edifício, mas será centrada em Cristo e na comunidade renovada. Compreende-se que, para os ouvintes do primeiro século, a profecia sobre a casa de oração era uma promessa ética e universal. A aliança com Deus implicava justiça social, acolhimento dos estrangeiros e rejeição da avareza. Hermeneuticamente, o episódio desafia também nossa prática contemporânea. A pergunta que atravessa o texto é sempre a mesma: o que estamos negociando em nome da fé? A purificação nos convoca a examinar práticas e estruturas que, por conveniência, transformam o culto em negócio, o ministério em palco, a generosidade em mercado. De forma prática, o gesto de Jesus recomenda que a igreja seja crítica em relação a formas de exploração que se escondem sob cobertura religiosa, que a adoração seja aliada à justiça e que as estruturas eclesiásticas se abram para os marginalizados, precisamente aqueles que eram mais prejudicados pelo comércio no pátio do templo. Também há um aspecto emocional e moral na cena. A ira de Jesus, muitas vezes mal interpretada, é melhor vista como zelo sagrado, indignação pela profanação do que era santo. Esse zelo não é vingança fria, mas compaixão ativa. Ele age para restaurar a dignidade do culto e garantir que o encontro entre Deus e o ser humano seja autêntico. Personifica-se aí a tensão entre amor e justiça, que é traço constante na narrativa evangélica. Ao mesmo tempo, o gesto é pedagógico. A mensagem é performativa e impossível de ser ignorada. As mesas viradas falam mais alto do que longos discursos. Por fim, a profecia subsequente, os líderes tramando contra ele, o aumento do conflito que conduzirá à paixão, mostra que a purificação não foi um ato isolado, mas que integrou a trama que conduz ao confronto decisivo entre o projeto do reino e as estruturas do poder religioso. Essa articulação revela que a missão de Jesus inclui ruptura e chamado à conversão institucional.
e que a restauração do culto exige coragem, denúncia e disposição para enfrentar as consequências. Uma visão histórica lembra que, anos depois, o templo físico seria destruído no ano 70, depois de Cristo. Realidade que lança sobre a narrativa uma sombra profética e um peso que convida o leitor a refletir sobre a fragilidade das estruturas humanas diante da fidelidade divina. Hoje falamos sobre um dos momentos mais intensos e simbólicos do Evangelho, quando Jesus não apenas entra em Jerusalém como rei humilde, chorando pela cidade e denunciando a sua cegueira espiritual, mas também purifica o templo, revelando que a fé verdadeira não se sustenta em estruturas corrompidas ou em aparências de religiosidade. Vimos como a entrada triunfal não foi um desfile político, mas uma proclamação messiânica enraizada nas profecias antigas, mostrando que o Filho de Deus veio não em poder militar, mas em mansidão e em verdade. Percebemos também que o choro de Jesus sobre Jerusalém não é apenas uma cena emocional, mas um grito profético, anunciando que a recusa em reconhecer o tempo da visitação divina traria juízo inevitável. E ao chegar no templo, vimos o clímax do confronto. Aquele que é Senhor da casa de Deus não tolera que a oração se transforme em comércio e que a fé se torne mercadoria. Falamos sobre a tensão entre a religiosidade aparente e a espiritualidade genuína, entre os interesses humanos e a santidade de Deus, entre as lágrimas de Cristo que revelam amor e a sua ação firme que denuncia a injustiça. E refletimos que esse capítulo é um convite a cada um de nós. Examinar nossas práticas de fé. Perceber se não temos transformado a casa de oração em espaço de interesses, se não temos perdido a sensibilidade ao tempo em que Deus nos visita. Se não temos trocado a simplicidade do culto por estruturas de conveniência. Hoje falamos sobre como a fé exige não apenas celebração com ramos nas mãos, mas também lágrimas que discernem o futuro e coragem que purifica o presente. E este relato nos deixa diante de um Cristo que é ao mesmo tempo rei que vem em mansidão, profeta que anuncia juízo e sacerdote que zela pelo culto puro, mostrando que a verdadeira adoração é inseparável da justiça, da humildade e da verdade. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa For a Reason. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.